Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 16 de novembro de 2018. Estamos com um alimento diário, na quarta semana, semana 4, essa série Salvos por Sua Vida. Esse aqui é o volume 1, O Poder de Deus para a Salvação. E o tema dessa semana 4, essa quarta semana é Abraão creu em Deus. Ó Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela, clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Senhor Jesus, também não esqueça de orar ao Senhor, para que Ele te mostre uma pessoa ou pessoas do seu convívio, para que Ele deseje que você compartilhe aqui os vídeos do canal, compartilhe essa palavra, uma palavra de pregação do Evangelho do Reino. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que você indicar. Ó Senhor Jesus. Vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Gênesis capítulo 13, versículo 1 ao 6. Senhor Jesus. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Senhor Jesus. Agora Gênesis capítulo 37, versículo 2. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Senhor Jesus. Versículo 12. E como foram os irmãos a apacentar o rebanho do pai em Siquém. Para Salmo 133, versículo 1 ao 3. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Senhor Jesus. Agora, ler com oração, Salmo 133, versículo 1 e versículo 3. Ó Senhor Jesus, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Senhor Jesus. Eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, agora já lemos e oramos, então vamos para o alimento diário. Senhor Jesus, o título de hoje é ter um coração puro para habitar junto. Senhor Jesus, quando saiu do Egito, Abraão seguiu para o Neguebe, e àquela altura já era muito rico e possuía gado, prata e ouro. A ida para o Egito lhe rendeu muitos bens materiais. Enquanto Deus fazia Abraão prosperar em bens materiais, Ló, seu sobrinho, também prosperava. Isso significa que quando estamos juntos de alguém que tem a bênção de Deus, nós também somos abençoados. Senhor Jesus. Entretanto, sempre devemos tomar cuidado com o nosso coração. Depois de sair do Egito e descer até o Neguebe, Abraão voltou ao lugar onde havia erigido um altar e invocado o nome do Senhor, Senhor Jesus.
Tal atitude revela que o coração de Abraão não estava nos bens materiais que havia conquistado, tampouco na ambição de prosperar. Ao voltar para o primeiro lugar onde havia erigido um altar ao Senhor, Abraão demonstrou que tudo o que possuía era para servir e engrandecer a Ele, engrandecer o Senhor. Abraão se voltou àquele que o fez prosperar, Senhor Jesus. Gênesis 13 continua: Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Senhor Jesus, por qual razão Abraão e Ló não podiam habitar juntos? Digamos que você fosse fazendeiro e em suas terras criasse gado. Imagine que nessa mesma terra um sobrinho seu, do qual você cuida há muito tempo, passasse a criar seu próprio rebanho, passando a existir 2 rebanhos no mesmo espaço. Senhor Jesus, a fim de evitar possíveis transtornos, haveria necessidade de 2 currais, pastores diferentes, marcar os rebanhos para que não se misturassem. Não seriam poucas as complicações para manter os 2 rebanhos juntos. Isso pode ser aplicado aos vários tipos de obras que se realizam em nosso meio. Quando na vida da igreja existem rebanhos, pastores e gados diferentes, ou seja, obras diferentes, tudo se complica e a convivência entre eles vai ficando insustentável. Senhor Jesus, não podemos agir como se fôssemos sobrinhos, isto é, conviver com os irmãos da igreja, mas desenvolver obra e propósitos diferentes. Senhor Jesus, não podemos servir aos nossos próprios interesses. Na igreja só pode haver um único rebanho. É o mesmo princípio que estava presente na casa de Jacó. Apesar de ele ter 12 filhos, não havia vários rebanhos, mas um somente. Todos os rebanhos eram de Jacó, e seus filhos cuidavam dos rebanhos de seu pai como se fossem um só. Não podemos permitir que haja ambição entre nós. Do contrário, a convivência se tornará muito difícil e não poderemos habitar juntos. Na igreja, não há espaço para a nossa vontade, mas apenas para a vontade do Senhor. Ló deveria falar para Abraão: tio, tudo o que tenho é porque Deus te tem abençoado, e por conviver contigo também recebo a bênção. Tio, não tenho meu próprio rebanho, não tenho meu próprio grupo de pastores. Quero estar aqui servindo o teu rebanho. Estou aqui para ser um contigo. Senhor Jesus, se essa tivesse sido a atitude de Ló, seu destino seria outro. Ló não conseguiu conviver no mesmo espaço que Abraão, porque possuía uma obra própria. Quanto à igreja, ela é o ambiente que pertence a Deus e não um lugar para construirmos nosso próprio negócio. Estamos aqui para servi-lo e fazer sua vontade. Senhor Jesus, a história de Ruth também contém princípio semelhante ao de Jacó. No momento em que precisou fazer uma escolha, ela disse a Noemi: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Senhor Jesus, que Deus, com essa palavra, elimine todos os germes da divisão que possa existir dentro de nós, não permitindo que nada venha florescer. Peçamos ao Senhor um coração puro, a fim de que não busquemos nossa própria prosperidade, fama e a exaltação de nosso próprio nome. Que sempre nos lembremos que somos apenas servos do Senhor. Que tenhamos a convicção de que tudo o que temos
e o que somos é para o Senhor. Nossa vida deve ser para engrandecer o seu nome e realizar a sua vontade. Se esse for o nosso coração e a nossa atitude, o Senhor nos engrandecerá e fará prosperar. Senhor Jesus, como vimos, Abraão e Ló não podiam habitar juntos. No hebraico, há duas palavras para a expressão habitar junto. Uma é Yashab e a outra é Yahad. Embora parecidas, elas possuem significados diferentes. Yashab significa morar, e Yahad, por sua vez, significa um na companhia do outro. Só conseguiremos viver a vida da igreja na companhia um do outro se entendermos que só pode haver um rebanho, uma única obra. Se ganharmos esse princípio, o Senhor derramará a sua bênção sobre nós, conforme está descrito no Salmo 133. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Esse é um princípio para nós. Todos nós estamos na igreja para servir o Senhor, não para exaltar nosso próprio nome, como a gente tem visto. Esse foi o princípio da civilização sem Deus, e Nimrod, que queria reunir todas as coisas em volta dele, que todos favorecessem ele, e aí ele começou a falar que servir a Deus era escravidão, quando na verdade ele estava querendo escravizar o povo. Senhor Jesus, a tendência daquele que quer fazer uma maldade é sempre acusar o outro daquilo que ele mesmo quer fazer. Ó Senhor Jesus, eu sempre compartilho isso com algumas pessoas do meu convívio, que existe duas maneiras de você demonstrar assim, um crescimento espiritual, um crescimento intelectual, seja o que for. Uma é você realmente buscar e você ganhar esse crescimento pessoal. A outra é você diminuir os outros, você falar mal, você querer humilhar, você querer mostrar defeito, que aí você vai parecer melhor. Mas na verdade isso é aparência, na verdade você não está mudando nada, você só está mostrando que o outro é pior do que você, os outros vão escolher o menos pior, ao invés de escolher aquele que realmente está buscando, está crescendo. Senhor Jesus, é como a gente vê naqueles filmes assim, de exército, alguma coisa assim, que o capitão ele fala assim: voluntário, por favor, um passo à frente, aí de repente todo mundo dá um passo atrás. Aí quando o capitão olha, o cara tem sempre um distraído ali que fica na frente. Aí daqui a pouco ele olha ali: não, peraí, que é isso? Senhor Jesus, a gente não deve fazer isso, a gente deve realmente se voluntariar, se achegar ao Senhor, procurar desenvolver uma intimidade com o Senhor, Senhor Jesus. A gente não deve tocar na palavra de maneira superficial, mas realmente tocar no Senhor, perceber, quem é que o Senhor está abençoando, quem é que está à frente. Ló foi sendo abençoado e ele não percebeu que aquela bênção vinha, mas a bênção não era para ele, a bênção era para o tio dele que estava seguindo o Senhor. A gente não viu em nenhum momento ali uma disposição de Ló de buscar o Senhor. A gente não vê nem ali, nem relato ali, dizendo que, poxa, Abraão levantou um altar e Ló ia adorar o Senhor junto com ele. Ló invocava o nome do Senhor junto com ele. A gente não viu isso. Ló, ele via ali Abraão buscar o Senhor e não tinha nenhuma atitude, ele só estava junto ali, só recebendo benefícios. Enquanto Abraão não estava nem um pouco preocupado com isso, ele estava preocupado em fazer a vontade do Senhor, apesar de errar, de descer para o Egito, fazer um monte de situação, mas o coração dele estava no Senhor. E já Ló já foi crescendo o olho, já foi vendo tudo isso, e começou a separar uma coisa da outra. Senhor Jesus. Quando a gente... eu mesmo já reparei isso por experiência própria, Você começa a servir o Senhor começa a te dar encargo, o Senhor começa a falar com você, começa a te dar palavra, e aí você começa a compartilhar essa palavra com as pessoas, essa palavra começa a tocar o coração das pessoas, e às vezes isso pode confundir as pessoas, elas olharem, achar que você é muito bom, ou que você, você tem uma voz doce, você isso, você aquilo, e as pessoas começam a te admirar. Só que na verdade elas não estão admirando você, elas ainda não sabem que aquele sentimento que elas têm é porque elas estão ouvindo a palavra do próprio Senhor. O amor que elas estão sentindo é o amor do Senhor. Por um lado, nós precisamos amar as pessoas, tocar na palavra, levar a palavra para elas, procurar levá-las na presença do Senhor.
Mas essa palavra que vai tocando no coração delas é o próprio Senhor falando. Mas às vezes as pessoas podem confundir isso, né, e querer se aproximar de você e te favorecer. Né? Mas aí você precisa estar claro, né, que você está ali servindo o Senhor, né, e que a pessoa está identificando isso justamente por isso, pelo fato de você estar servindo. Né? Então às vezes o que pode acontecer é brotar o orgulho, né? Você achar que aquilo está vindo de você, que você é muito bom, né? Porque às vezes, né, como eu falei, né, por minha experiência, às vezes as pessoas já chegaram para mim e falaram assim: poxa, você fala tão bem, né, e tal, poxa, eu quero falar igual você, eu quero ser como você. Né? Ó Senhor Jesus, você tem que ter humildade para reconhecer: peraí, isso não está vindo de mim, isso está vindo do Senhor. Faltou isso a Ló. Né? Quando as pessoas começaram a admirar Ló pelas coisas que ele tinha, né, provavelmente, né, ele se orgulhou. Né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A gente lembra aqui que quando Abraão foi saindo, né, da terra da parentela, ele levou junto pessoas que foram acrescidas, né, ali em Harã. Né? Então ele veio possuir gado, né, quando ele desceu o faraó, né, escravos. Então tinham várias pessoas segurando, não eram só 3 pessoas andando, né? Não eram só Ló, Abraão e Sara. Né? Tinham outras pessoas ali, tinham os empregados, pessoas que foram sendo acrescentadas. Né? E conforme foi ganhando coisa, né, então essas pessoas não foram cuidando ali do gado, cuidando ali. Né? E aí certamente, né, falavam para Abraão, né, como Deus tinha abençoado ele não se orgulhava, ele era uma pessoa simples. Ele estava preocupado em andar na presença do Senhor. Já e aí, né, provavelmente fizeram o mesmo com Ló, né? Começaram a elogiar Ló e foi brotando o orgulho, né? E aí quando começou essa situação aqui, né, de ter muitos bens, né, talvez ele tenha começado a se achar prejudicado, né? Poxa, tio, você está tomando meu espaço aí, que negócio é esse? Toma vergonha na cara, um homem como o Senhor aí, um homem velho já, poxa, não fica tomando espaço dos outros, sai para lá. Né? Ó Senhor Jesus. Né? Então a gente tem que olhar isso, a gente não orgulhar, a gente não procurar servir nossos próprios interesses. A gente vê, né, que tudo é do Senhor. Né? Se ele tivesse tido essa atitude, né, o destino dele ia ser bem diferente, né? Não ia ficar se corrompendo e descendo cada vez mais ali para Sodoma, né, para o meio do pecado. A gente vê qual foi o triste fim ali de Ló, né? Apesar do Senhor ter poupado a vida dele, poupado a família dele, mas gerou ali uma descendência terrível, né? Ó Senhor Jesus, eu tocou aqui, né? A gente precisa ter esse coração, né, de estar junto, né? E se brotar alguma coisa, a gente errar, a gente tem um coração de humildade, né, de pedir perdão, né, de nos voltar ao Senhor. Né? Errar, a gente pode se arrepender, né? Pedir perdão uns aos outros, pedir perdão ao Senhor e continuar junto, né? Andando para um só propósito. Né? Eu falo muito isso com, assim, eu sempre compartilho isso com alguns irmãos, né? Que nós precisamos seguir a palavra apostólica, né? Ali, como no início de Atos, ali fala que as pessoas andavam ali na comunhão dos apóstolos. Né? Então, né, ali o Senhor instituiu ali, né, presbíteros, diáconos ali para servir, né, o povo ali, né, servir os irmãos, enquanto os apóstolos ali se preocupavam com a palavra, porque ali não estava escrito, né, igual hoje, né, você pega a Bíblia, lê, desfruta a hora. Eles tinham que ir tocando no Senhor ali, né, invocando o nome do Senhor, para ir recebendo uma direção do Senhor para poder estabelecer algumas coisas, né? E aí, tipo, então eles tocavam ali, eles faziam reunindo, né, dia a dia sendo acrescentada pessoas, né, e eles iam ali tendo comunhão, né, tocando a palavra ali que era gerada pela comunhão dos apóstolos. Então o apóstolo, ele é o enviado, né, ele é enviado de Deus para dar uma direção para o seu povo. Então os apóstolos estavam ali direcionando o povo quanto à palavra, quanto à vontade do Senhor, né, quanto a receber o Senhor no Espírito, ser guiado pelo Senhor, né, o que nós estamos praticando hoje. Né, Senhor Jesus, já está tudo escrito aqui para nós, mas a gente precisa exercitar o Espírito para que o Senhor vá nos guiando em cada situação. Né? Então, o ponto aqui que eu quero tocar, né, que nós precisamos seguir essa comunhão dos apóstolos, que é aquela comunhão do Senhor. Porque se você não recebe uma direção do apóstolo, do enviado, você quer ter uma direção própria, então você vai ter que se responsabilizar por ela. É como se você se declarasse diante do Senhor: não, Senhor, eu sou o apóstolo, eu falo diretamente contigo, eu que vou ter direção própria, não preciso obedecer ninguém, não preciso seguir ninguém. Então, se você quer ser um apóstolo do Senhor, saiba que você também vai arcar com essa responsabilidade. Então eu falo, olha, então vamos seguir, né, a palavra profética, vamos seguir aqueles que já têm assumido essa responsabilidade, esses que têm crescimento, né, que podem suportar uma palavra mais forte. Né? Nós não temos esse crescimento, eu não tenho esse crescimento.
né? Senhor Jesus, eu posso direcionar os irmãos quanto a algumas coisas, né? O Senhor me encarregou de dar essa direção quanto a algumas coisas, mas quanto a outras, eu mesmo preciso receber direção, né? Direção do Senhor, direção daqueles que estão à frente. Não pense que você é capaz de lidar com Deus diretamente na questão da direção do povo de Deus, né? Senhor Jesus, na direção da vontade de Deus. Você pode dar direção para a sua vida, para a sua família, né? De repente, né, se o Senhor for te encarregar, você pode dar direção para a igreja ali, né, localmente ali, né, ou para a obra, mas, né, existe ali uma certa ordem que o Senhor estabeleceu. Então ele deu essa função para o apóstolo. Nós devemos honrar o apóstolo e perceber que Deus não nos capacitou a isso, né? Vamos ser humildes, vamos nos limitar na esfera que o Senhor nos deu, né? Ló, por não se limitar a isso, né, achou que eram coisas separadas, começou a querer fazer coisa para seu próprio benefício e o fim não foi bom, né? Mas por outro lado a gente vê aqui, né, a experiência de Jacó, né, seus filhos ali. Eu creio que isso aqui com certeza, né, talvez Abraão tenha ganho isso aqui, né, e foi falando isso para Isaac, né, e logo depois Isaac falou para Jacó, e Jacó falou isso para os seus 12 filhos, né, Senhor Jesus, para ali ter sempre esse princípio, né, tem uma só família, um só rebanho, um só Senhor, né, então os filhos de Abraão não tinham rebanho próprio, eles ali cuidavam das coisas do Pai, né, ó Senhor Jesus. Nós também precisamos tocar nisso, né? Cuidar das coisas na mesma direção daqueles que estão à nossa frente, daqueles que têm responsabilidade direta diante do Senhor, né? Nós temos responsabilidade diante de alguns irmãos, mas aquele que tem, né, uma esfera maior, né, de abrangência quanto à sua responsabilidade, né? Precisamos ser responsáveis, né? Se você assistiu o vídeo dessa semana também, meu irmão, tocando essa questão do habitar junto, né? Senhor Jesus, daqui né, lá no vídeo o irmão fala, né, Yashab e Yashad, mas aí essa semana, quando ele foi tocar ali no tutorial, né, ele foi assistir ali, ele consertou aqui essa pronúncia, né, então é o Yashab, né, é Yashab mesmo, né, a primeira palavra que quer dizer morar, e a segunda palavra que a gente falava Yashad é Yahad, né, esse C aí ele perde o som ali, né, e o H vira um R, Yahad, né, é meio um som assim meio diferente, né? Yahad quer dizer um na companhia do outro, né? Senhor Jesus, quando gera ambição, né, acaba não podendo um conviver com o outro, né? Porque vai acabar ali, né, um quer ir para a esquerda, quer ir para a direita e acaba causando confusão, né, nos irmãos, acaba gerando preferência. O Senhor fala para a gente não viver assim, né, com preferência, com partidarismo na igreja, mas que a gente, todos tenhamos a mesma direção, né? Se o Senhor tem dado ali, né, 2 irmãos na liderança, ou 3, quantos forem na liderança da igreja, nós precisamos ver que cada um deles é responsável ali pela sua função que o Senhor determinou, pelas pessoas que o Senhor determinou, né? Mas os 2 têm a mesma direção, o mesmo falar, né? Assim como o Senhor, né, ali, né, depois, né, ali um pouco antes da partida do irmão Dong, né, do irmão Dong Yulan, ele deixou ali os 2 ali, né, o Pedro Dong, né, o Ezra Ma, né, e também com auxílio ali, né, do André Dong também e do Miguel Ma. A gente vê que esses 4 irmãos eles são um, né, eles têm a mesma direção, cada um tem sua característica no seu falar, a gente vê o mesmo falar ali, um complementando o outro, né, um ajudando o outro, um ouvindo o outro, um aprendendo com o outro, né, Senhor Jesus, para que a igreja seja edificada, né, porque como fala a Bíblia ali, né, em Efésios, se eu não me engano, 2:20, em Efésios 2 fala, né, que a igreja ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, né? Então, para haver edificação em nós precisamos seguir essa palavra, né, com humildade, né, sempre procurando estar junto, né, não buscar interesses próprios, mas buscar aquilo que vai satisfazer o Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esqueça de compartilhar o vídeo, né, de orar ao Senhor para que Ele te mostre pessoas, né, para quem Ele quer que chegue os vídeos aqui do canal, para quem Ele quer que chegue essa palavra, que o Senhor Jesus te abençoe, né, também a pessoa que você indicar. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.